Pessoal, meu nome é Lohan e eu vou fazer a correção aqui com vocês hoje na semana 1 das atividades complementares do primeiro ano do ensino de matemática, da disciplina de matemática. Então vamos lá, questão 1. Em um experimento, uma cultura de bactérias tem sua população reduzida pela metade a cada hora, devido à ação de um agente bactericida. Nesse experimento, o número de bactérias em função do tempo pode ser modelado por uma função do tipo. Então a gente vai ter que o gráfico da função vai ser parecido com esse. Aqui é o eixo do número de bactérias e aqui pelo tempo. Então repara, no tempo 0 aqui está essa quantidade de bactérias. No tempo 1, ele vai... Aqui no tempo 1 ele reduziu a metade do tamanho dele. No tempo 2 vai reduzir a metade de novo. No tempo 3 reduzir a metade de novo. Então está caindo metade da bactéria a cada hora. A cada uma hora. Então o desenho vai ser muito parecido com isso. Então vamos verificar cada alternativa aqui para a gente ver qual que parece mais. Uma função afim é a função do primeiro grau. E a gente sabe que uma função do primeiro grau ela é uma reta. Então, uma reta não tem como ser esse desenho aqui, certo? Então, a gente já vai descartar a função afim. A função seno, ela tem esse comportamento aqui, ó, de ir e voltar, ficar fazendo uma espécie de ondas. Que não é o caso aqui, que a gente vê que ela vai descer e vai reduzir, reduzindo metade, 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 metade. Não vai subir, depois ficar negativa, não tem essa possibilidade. Então, não parece uma função seno. A logaritma crescente, que é a próxima alternativa, o nome já fala, né? Porque se ela é crescente, aqui nós temos uma função que ela é decrescente. Então, aqui eu até escrevi errado, mas aqui é crescente, viu? Então a gente vai ver que essa aqui também não parece como nesse gráfico. Já a função exponencial decrescente parece muito, tá vendo? Então a gente vai ter que, como alternativa certa para essa questão, é a alternativa de uma função exponencial. Vamos para a questão 2 agora. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. Então a fórmula que encontrou para a multiplicação das bactérias, né, da população das bactérias, é o seguinte: população em função do tempo vai ser igual a 40 vezes 2 elevado a 3t. Aqui tem um tempo em hora e pt é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos a população será. Então a gente basicamente vai substituir na fórmula e calcular. Só que tem um porém. Esse t aqui, ele está em horas. Então os 20 minutos a gente tem que colocar em horas. Então para isso eu fiz uma regrinha de 3 simples aqui, que é o seguinte: 1 hora é 60 minutos. Então x horas vai ser 20 minutos. Multiplicando cruzado aqui vai ficar 60 vezes x, 1 vezes 20. Então 60x igual a 20. Então passando 60 dividindo vai ficar x igual a 20 sobre 60. Os dois tem zero, eu posso cortar esses dois zero aqui, vai ficar 2 sobre 6. Simplificando, a gente vai ver que 20 minutos é 1/3 de 1 hora. Então a gente vai pegar a fórmula aqui e vai substituir o t aqui por 1/3 e ver quanto que vai dar. Então a gente tem a função. Então substituindo o t por 1/3, a gente vai ter 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. Então vai ficar 3 vezes 1 sobre 3. E 3 sobre 3 vai ser 1. 2 elevado a 1 é 2. Então vai ficar 40 vezes 2. Igual a 80. Então depois de 20 minutos, ela tem 80 mil bactérias. Inicialmente, fala que ela tinha 40 mil. Então, 80 dividido por 40 é igual a 2. Então, a população de bactérias foi duplicada. Ela foi duplicada depois de 20 minutos que o tempo passou. Então, olha para você ver a velocidade de reprodução dessa bactéria, hein?
Pessoal, vamos para a correção da questão 3 agora. Questão do Enem, hein? Então, questão 3. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidade de unidades variáveis. Certo. O lucro obtido é dado pela expressão LX é igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... Então a gente vai estudar um pouco isso aí. Tá querendo saber? Numa função, vamos estudar primeiro o gráfico da função. Aqui é uma função de segundo grau em que o sinal aqui é negativo do número que acompanha o x ao quadrado. Então a função vai ter essa ideia aqui. Então nesse ponto máximo aqui, se a gente for analisar o gráfico, o eixo y for o lucro e o eixo x for a quantidade de bonés no pacote, então a gente vai ter que nesse ponto aqui xy é onde vai ter o maior lucro com a quantidade específica de pacotes. Então a gente tem que ver o que a questão está pedindo. Qual ponto está pedindo? Está pedindo lucro ou a quantidade de bonés? Está pedindo y ou x? No caso aqui está falando que para obter o lucro máximo nas vendas, que é quando é o ponto de máximo da função, que é esse ponto maior aqui dela, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a quantidade de bonés, que representa ela é o x. Então a gente tem que descobrir o x vértice, que é o número de x aqui em que a função está aqui no vértice. Então para isso tem a formulazinha, x vértice é menos b sobre 2a. Na função a gente sabe que o número que acompanha o x ao quadrado é o a, o que acompanha o x é o b e o livre é o c. Então a gente tem aqui que o número a vai ser menos 1, o b vai ser 12 e o c vai ser menos 20. Então substituindo aqui na função do x vértice, vai ser igual a menos, essa aqui é a fórmula do x vértice, né? Vai ser igual a menos, quem é o b? O b é 12, então vai ser menos 12 dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? Menos 1. Então vai ficar menos 12 dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Então eu tenho 2 sinal de menos aqui, eu posso, menos dividido por menos vai ser mais. Então vai sobrar 12 dividido por 2, vai ser igual a 6. Então a quantidade de bonés que tem que ter num pacote para eles obter o lucro máximo é 6. Entendeu? Então é bem tranquilo, só substituir na fórmula e calcular. Questão 4 agora do Enem. Questão 4, que ela é do Enem. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus e diminui 1% da sua temperatura a cada 30 minutos. Aí aqui eles deram informação para a gente usar como aproximação para log de 3 na base 10, 0,477 e 1,041 para aproximação de log de 11 na base 10. A pergunta é: o tempo decorrido em hora até que a liga atinge 30 graus é mais próximo de... Então quer saber quantas horas vai demorar para a liga que estava a 3.000 graus chegar a 30 graus, sendo que ela diminui 1% da sua temperatura a cada 1 minuto. Então a gente vai ter que montar uma funçãozinha para isso, certo? Então vai ser a seguinte função exponencial. A temperatura em variação de x, que é o do tempo, vai ser igual a 3.000, que é a temperatura inicial, vezes 0,99 elevado a x. Por que 0,99? Se ela diminui 1, então 100 menos 1 é 0,99. Então a temperatura, conforme o tempo vai passando, vai ser determinada por essa função, certo? Então substituindo aqui os valores, a gente quer saber quando o t de x é 30. Então substituindo o t de x por 30, eu vou ter 30 igual a 3.000 vezes 0,99 elevado a x. 3.000 está multiplicando aqui, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar 30 sobre 3.000 igual a 0,99x. Fazendo essa divisão aí na calculadora ou na mão aí mesmo, você pode cancelar um zero aqui e vai ficar 3 sobre 300. Isso vai ser igual a 0,01.
Então, invertendo aqui, não tem problema nenhum, é uma igualdade. Lembrando que o x é o tempo a cada 30 minutos. Então, quando a gente tem aqui 0,99 elevado a x igual a 0,01, a gente pode aplicar o logaritmo dos dois lados da função. Que se eu fazer qualquer coisa dos dois lados, a igualdade ainda se mantém. Então, a gente vai ter que log de 0,99 elevado a x vai ser igual a log de 0,01. Por propriedade do logaritmo, quando ele tem um número elevado aqui, a gente pode trazer ele para cá multiplicando. Então, x vezes log de 0,99 vai ser igual a log de 0,01 é menos 2. Então, vai ser igual a menos 2. Agora, repara o seguinte. Esse número 0,99 eu posso escrever ele assim. 9 vezes 11 dividido por 100. 9 vezes 11 é 99. 99 dividido por 100 é 0,99. Por que eu fiz isso? Porque eu queria que chegasse nos números aqui que eles nos forneceu, que é o de 3 e o de 11. O 9 ele é 3 ao quadrado. Então eu vou ter aqui que x log disso vai ser x. Por propriedade, quando a gente está multiplicando dentro do termo de x, do logaritmo, a gente pode pegar a soma de todos os logaritmos de cada termo. Então vai ser x vezes log de 9 mais log de 11 menos log de 100, igual a menos 2. 9 é igual a 3 ao quadrado, então a gente vai usar a mesma propriedade que a gente utilizou aqui. Então o 2 está elevado e vai vir multiplicando na frente do logaritmo. Então x vai ser igual a 2 vezes log de 3 mais o log de 11 menos log de 100. E o log de 100 é 2, então já substituindo aqui vai ficar 2 vezes, como ele falou que o log de 3 na base 10, a gente usar 0,477, substituir aqui. E o log de 11 ele pediu para usar 1,041, menos 2. Fazendo as continhas aqui, a gente vai achar menos 0,005. Tá dividindo, a gente vai passar multiplicando, tá multiplicando, na verdade, a gente vai passar dividindo. Menos 2 dividido por menos 0,005. Menos com menos vai cancelar, então vai ficar 2 dividido por esse número, vai ser igual a 400. Então vai ser, está pedindo o tempo decorrido em hora. E x é o tempo a cada 30 minutos. Então a gente tem que achar em horas. Então, mas a gente sabe que 30 minutos é metade de uma hora. Então a gente achou que vai ser 400 tempos de 30 minutos. Então vai ser 400 dividido por 2. Porque se a gente dividir por 2, a gente vai ter uma hora. Já que 30 minutos é metade de uma hora. Então 400 dividido por 2 é 200 horas. Então o tempo decorrido em hora até que essa liga atinja 30 graus é mais próximo de 200 horas. Então vai demorar 200 horas para ela sair dos 3.000 graus que ela está e diminuindo 1% a cada 30 minutos ela chegar a 30 graus. Certo? Então essa foi a resolução da atividade 1 complementar. Até a próxima, pessoal.